Tel Aviv, Israel, 14 de fevereiro de 1994. 3 horas da manhã. 5 homens estão sentados em uma sala sem janelas, 3 andares abaixo do quartel-general do Mossad. A sala não tem decoração. Apenas uma mesa de metal, cadeiras dobráveis e uma lâmpada fluorescente que zumbe constantemente. Nenhum deles falou nos últimos 10 minutos. Eles sabem por que estão ali. Nas próximas 72 horas, cruzarão a fronteira para o Líbano. Entrarão nos subúrbios do sul de Beirute, território completamente controlado pelo Hezbollah. Caminharão entre centenas de combatentes armados que atirariam neles sem hesitação se descobrissem quem realmente são. E tentarão matar o homem mais protegido do Oriente Médio. A porta se abre. O comandante da unidade Caesarea entra. Ele não se senta. Fica de pé, olhando para cada um deles por alguns segundos antes de falar. Vocês sabem o que estamos pedindo. Vocês estudaram os briefings. Viram os mapas. Entendem os riscos. Ele faz uma pausa. Não existe plano de fuga garantido desta operação. Se algo der errado, se vocês forem identificados, não haverá extração. Não haverá helicópteros. Não haverá equipe de resgate. Vocês estarão sozinhos, a 90 quilômetros da fronteira israelense, cercados por milhares de combatentes do Hezbollah. Silêncio. Se forem capturados, sabem o que acontecerá. Vocês viram os vídeos, viram o que eles fazem com agentes israelenses. Mais silêncio. Então vou fazer a pergunta que preciso fazer. Alguém quer sair? Sem julgamento, sem consequências. Esta é a última chance. Os 5 homens olham uns para os outros. Ninguém se move. Muito bem. Então vamos começar. O que aconteceu nas próximas 96 horas se tornaria uma das operações mais controversas na história do Mossad. Alguns a chamam de exemplo supremo de coragem operacional. Outros a chamam de insanidade institucionalizada. Mas todos concordam em uma coisa. 5 homens entraram em território onde não deveriam ter sobrevivido. E o que aconteceu lá mudou para sempre como Israel conduz operações em território hostil. Para entender por que o Mossad estava disposto a enviar 5 homens em uma missão potencialmente suicida, você precisa entender quem era Imad Fayez Mugniya. Em 1994, ele tinha 32 anos. E já era responsável pela morte de mais americanos e israelenses do que qualquer outro terrorista vivo, exceto Osama Bin Laden. Mugniya não era apenas um combatente, ele era um inovador, um estrategista, um homem que transformou o Hezbollah de uma milícia desorganizada em uma das organizações terroristas mais sofisticadas do mundo. Nascido em 1962 nos subúrbios pobres de Beirute, Mugniya cresceu durante a Guerra Civil Libanesa, um conflito brutal que matou 150 mil pessoas em 15 anos. Seu pai morreu quando ele tinha 8 anos. Sua mãe criou 6 filhos em um apartamento de 2 cômodos sem água corrente constante, onde a eletricidade funcionava apenas algumas horas por dia. Aos 15 anos, quando Israel invadiu o Líbano em 1982, Mugniya se juntou à Força 17, uma facção militante palestina. Ele era muito jovem para ser combatente, então o usavam como mensageiro, mas enquanto carregava comunicações entre casas seguras, ele observava. Aprendia. Estudava como operações eram planejadas, como comandantes tomavam decisões, como guerrilheiros sobreviviam contra um inimigo tecnologicamente superior. A invasão israelense destruiu a infraestrutura da OLP no Líbano e forçou sua liderança ao exílio. Mas criou algo que Israel não tinha antecipado: o Hezbollah. Financiado pelo Irã, treinado pela Guarda Revolucionária Iraniana, motivado por fervor religioso xiita e ressentimento contra a ocupação estrangeira, o Partido de Deus nasceu nas ruínas da invasão israelense, e um de seus primeiros recrutas foi Mugniya, agora com 21 anos. Os comandantes do Hezbollah reconheceram imediatamente que ele tinha algo diferente. A capacidade de pensar estrategicamente, de planejar operações complexas, de transformar limitações em vantagens. O Hezbollah nunca poderia vencer Israel em batalhas convencionais. As forças de defesa de Israel tinham tanques Merkava, caças F-16, artilharia pesada, sistemas de comunicação avançados.
O Hezbollah tinha rifles Kalashnikov e explosivos improvisados. Então, Mugniya desenvolveu uma doutrina diferente: tornar a presença ocidental no Líbano tão cara em sangue que eventualmente seria insustentável. Não vencer militarmente, mas vencer psicologicamente. Fazer cada morte americana ou israelense pesar tanto na opinião pública que governos democráticos não teriam escolha senão recuar. E ele provou que funcionava. Em 18 de abril de 1983, um caminhão Mercedes carregado com aproximadamente 900 quilos de explosivos explodiu na entrada da embaixada americana em Beirute. A explosão foi tão poderosa que arrancou toda a fachada frontal do edifício de 7 andares. 63 pessoas morreram, incluindo 17 americanos. Entre os mortos estava Robert Ames, o principal analista da CIA para o Oriente Médio. Mugniya planejou o ataque. Ele tinha 21 anos. 6 meses depois, em 23 de outubro de 1983, 2 caminhões-bomba atingiram simultaneamente o quartel dos Marines americanos e o quartel dos paraquedistas franceses em Beirute. O caminhão que atingiu os Marines carregava aproximadamente 5.400 quilos de explosivos. A explosão foi equivalente a 9.500 quilos de TNT. O edifício de 4 andares, onde 350 Marines dormiam, desabou completamente em segundos. 241 Marines morreram. Foi o dia mais sangrento para os militares americanos desde a ofensiva Tet no Vietnã. 58 soldados franceses morreram no ataque simultâneo ao quartel deles. Mugniya coordenou ambos os ataques. A resposta americana foi exatamente o que Mugniya havia previsto. Em fevereiro de 1984, o presidente Ronald Reagan ordenou a retirada completa das forças dos Qassam-Soleimani do Líbano. A França seguiu logo depois. O Hezbollah havia expulsado superpotências usando táticas que custaram uma fração do que operações militares convencionais teriam custado. E Mugniya, aos 22 anos, havia provado que terrorismo estratégico funcionava. Mas ele estava apenas começando. Entre 1984 e 1991, Mugniya orquestrou uma campanha sistemática de sequestros de ocidentais em Beirute. O objetivo não era ransom financeiro, era ransom político. Cada refém era alavancagem para extrair concessões, liberar prisioneiros, forçar governos ocidentais a mudar políticas. Diplomatas, jornalistas, professores universitários, trabalhadores humanitários. Qualquer ocidental em Beirute era alvo potencial. Eram sequestrados em emboscadas rápidas nas ruas, mantidos em porões secretos, acorrentados a radiadores, às vezes por anos. O sequestro mais significativo foi William Buckley, chefe da estação da CIA em Beirute. Buckley foi sequestrado em 16 de março de 1984, quando saía de seu apartamento. 3 homens o arrastaram para uma van. Em segundos, ele desapareceu. Durante os próximos 15 meses, Mugniya pessoalmente supervisionou a tortura de Buckley. Não por sadismo, mas por inteligência. Buckley conhecia todos os operativos da CIA no Oriente Médio. Conhecia as redes de informantes, os métodos de comunicação, os pontos fracos de segurança. A tortura foi metódica. Privação de sono. Espancamentos calculados para causar dor máxima sem morte prematura. Drogas para quebrar resistência psicológica. E, eventualmente, Buckley começou a falar. As informações que ele revelou devastaram operações de inteligência americana em toda a região. Redes construídas ao longo de décadas foram comprometidas. Agentes foram expostos. Alguns foram mortos. Buckley morreu em junho de 1985, provavelmente de complicações médicas causadas por tortura prolongada. O Hezbollah enviou uma fita de vídeo para a CIA mostrando partes de seus interrogatórios. O diretor da CIA, William Casey, assistiu à fita e depois teve que sair da sala. Em 1985, Mugniya expandiu suas operações além do Líbano. Em 14 de junho, 2 membros do Hezbollah sequestraram o voo TWA-847, que havia decolado de Atenas com destino a Roma. A bordo estavam 153 passageiros e tripulação.
Os sequestradores forçaram os pilotos a voar para Beirute, depois para Argel, depois de volta para Beirute. Durante o sequestro, espancaram passageiros, gritaram slogans anti-americanos e anti-israelenses e exigiram a liberação de 700 prisioneiros chiitas mantidos por Israel. No segundo dia, mataram Robert Statham, um mergulhador de 23 anos da Marinha dos EUA. Espancaram-no brutalmente, atiraram nele na cabeça e jogaram seu corpo na pista do aeroporto de Beirute. O sequestro durou 17 dias. Foi televisionado globalmente. Jornalistas entrevistaram os sequestradores. Câmeras filmaram reféns sendo movidos. O Hezbollah transformou o sequestro em teatro, demonstrando que podiam desafiar superpotências e controlar narrativas. Para a inteligência israelense, Mugniah representava uma ameaça existencial. Ele não operava aleatoriamente. Cada ataque era calculado para objetivos estratégicos. Ele recrutava operativos de comunidades libanesas na diáspora, pessoas com passaportes europeus ou latino-americanos que podiam viajar sem despertar suspeita. Estabeleceu células na Europa, na América do Sul, na África, e ele era impossível de rastrear. Mugniah tinha paranoia operacional quase sobrenatural. Nunca usava telefones, nunca enviava comunicações eletrônicas. Comunicava-se apenas através de mensageiros confiáveis que conhecia desde a infância. Mudava de localização constantemente, raramente dormindo no mesmo lugar 2 noites seguidas. Usava múltiplos sósias, homens que se pareciam com ele, se vestiam como ele, dirigiam carros idênticos. Israel tentou matá-lo em 1985 com um carro-bomba em Beirute. A bomba explodiu no momento certo, no local certo, mas matou o irmão de Mugniah em vez dele. Mugniah tinha mudado de veículo no último minuto. Tentaram novamente em 1987, novamente em 1990, novamente em 1992. Cada vez, ele escapava. No início de 1994, agentes do Mossad tinham passado 11 anos caçando Mugniah, sem conseguir nem mesmo uma fotografia clara dele. Havia operativos que dedicaram carreiras inteiras a encontrá-lo. Alguns se aposentaram sem nunca tê-lo visto pessoalmente. Ele se tornou uma obsessão, um fantasma. E então, em fevereiro de 1994, a inteligência israelense recebeu informação que mudou tudo. Mugniah iria aparecer em um funeral público em Beirute. A informação chegou através de um ativo de alto valor dentro do Hezbollah. Alguém que havia fornecido inteligência confiável por anos. Alguém cuja identidade era tão protegida que apenas 3 pessoas no Mossad sabiam quem realmente era. A mensagem era direta. Um comandante sênior do Hezbollah havia sido morto em combate perto da fronteira israelense. Seu funeral seria realizado nos subúrbios do sul de Beirute em 4 dias. E Mugniah planejava comparecer. Quando o relatório chegou à mesa do chefe da divisão Quesaria, sua primeira reação foi ceticismo. Mugniah nunca aparecia em funerais públicos. Ele sabia que eram alvos óbvios. Procissões fúnebres eram previsíveis, seguiam rotas estabelecidas, concentravam alvos de alto valor em espaços abertos. Mas a fonte insistia. O comandante morto era primo de Hassan Nasrallah, e Nasrallah estava ascendendo rapidamente na hierarquia do Hezbollah. Não comparecer ao funeral seria um insulto político que Mugniah não podia se dar ao luxo de fazer. Os analistas do Mossad debateram a informação por 18 horas consecutivas. Alguns argumentavam que era uma armadilha. Outros diziam que, mesmo que fosse real, os riscos eram inaceitáveis. Os subúrbios do sul não eram apenas território controlado pelo Hezbollah. Eram o coração da organização. Cada edifício era observado, cada rua tinha olheiros. Estrangeiros eram notados imediatamente. Qualquer pessoa suspeita era questionada, e se as respostas não satisfaziam, desaparecia. E esta operação seria diferente de qualquer coisa que tinham tentado antes. Não seria um ataque aéreo. Caças F-16 não podiam distinguir Mugniah de outras pessoas em uma procissão fúnebre. Não seria um carro-bomba. Mugniah nunca viajava em rotas previsíveis. Não seria um sniper de longa distância. As ruas eram estreitas, cercadas por edifícios altos.
Não havia linhas de visão claras. A única opção era infiltração humana direta. 5 agentes entrariam nos subúrbios do sul disfarçados como enlutados libaneses. Se juntariam à procissão fúnebre. Identificariam Mugniá visualmente. Chegariam perto o suficiente para disparar. E então tentariam escapar no caos que seguiria. Quando o plano foi apresentado ao primeiro-ministro Yitzhak Rabin, ele fez a pergunta óbvia: como eles saem? O chefe da Cesareia admitiu: não temos certeza de que saem. Rabin ficou em silêncio por um longo tempo. Você está me dizendo que estamos enviando 5 homens para o coração do território do Hezbollah, onde serão cercados por milhares de combatentes armados, sem um plano de extração confiável? Sim, senhor. E se forem capturados? Então teremos um desastre diplomático, um desastre de inteligência e 5 agentes mortos. E se tiverem sucesso, então eliminamos o homem responsável pela morte de centenas de israelenses e americanos. O homem que transformou o Hezbollah em uma ameaça estratégica. O homem que está planejando operações futuras que poderiam matar centenas mais. Rabin considerou isso. Ele pensou nos Marines mortos em Beirute. Pensou em William Buckley, torturado por 15 meses. Pensou nas famílias israelenses que tinham perdido filhos em ataques planejados por Mugniá. E pensou nos 5 agentes que estavam se voluntariando para uma missão que provavelmente os mataria. Eles sabem? Sabem que provavelmente é uma viagem só de ida? Eles sabem, senhor. E mesmo assim querem ir? Sim, senhor. Rabin assinou a autorização. A seleção dos 5 agentes foi baseada em critérios que eliminavam 99% dos operativos do Mossad. Tinham que falar árabe-libanês fluentemente. Não árabe literário ensinado em salas de aula. Árabe-libanês coloquial, com sotaque específico de Beirute, gírias de rua, padrões de fala que identificariam exatamente de qual bairro vinham. Um erro de pronúncia, uma palavra errada, poderia expô-los instantaneamente. Tinham que ter aparência que permitisse passar por libaneses xiitas. Não apenas etnia geral, mas características físicas específicas, estilo de vestir, linguagem corporal, maneira de caminhar. Tinham que ter experiência operacional em ambientes extremamente hostis, porque esta não seria uma operação onde erro significava fracasso da missão. Erro significava captura. Captura significava tortura que duraria dias ou semanas. E tinham que ser pessoas dispostas a aceitar que provavelmente morreriam. 5 homens atenderam esses critérios. O agente A, líder da equipe, tinha 38 anos. Veterano de 17 anos de operações do Mossad em países árabes. Nasceu em Bagdá, em uma família judia que emigrou para Israel em 1951. Seu árabe era nativo, sua aparência indistinguível de qualquer iraquiano ou libanês. Tinha operado em Beirute 3 vezes antes. O agente B, 34 anos, era o atirador principal. Ex-comando de uma unidade de elite, especialista em combate urbano e tiro de precisão sob estresse extremo. Havia matado 5 alvos em operações anteriores. O agente C, 31 anos, especialista em reconhecimento. Filho de imigrantes marroquinos, fluente em árabe, francês e hebraico. 3 meses antes, havia passado 2 semanas em Beirute, disfarçado como empresário francês, fotografando ruas, memorizando padrões. O agente D, 29 anos, segundo atirador. Nasceu no Líbano em uma família cristã maronita, que emigrou para Israel durante a Guerra Civil. Conhecia Beirute de sua infância. O agente E, 42 anos, o mais velho, especialista em exfiltração. Havia operado em 14 países durante sua carreira. Seu trabalho era planejar rotas de fuga. Quando os 5 foram reunidos pela primeira vez, o comandante da Cesareia foi direto. Vocês foram selecionados porque são os melhores. Mas preciso que entendam, esta operação tem uma probabilidade muito alta de terminar em mortos ou capturados. Não estou exagerando. Suas chances de sobrevivência são menores que 50%. Ele deixou isso assentar. Se forem capturados, o Hezbollah os torturará. Não para punição, mas para a inteligência. Eles vão querer saber tudo. Suas identidades reais, outros operativos, métodos de infiltração, redes de informantes. Pausa.
Israel não vai reconhecê-los. Não haverá troca de prisioneiros. Não haverá negociações. Oficialmente vocês não existirão. Suas famílias receberão pensões, mas não saberão como morreram. Ele olhou para cada um deles. Esta é a última oportunidade de recusar. Alguém quer sair? Ninguém se moveu. Por que vocês querem fazer isso? Por que estão dispostos a morrer? O agente A respondeu: porque se não fizermos, Mugniá vai matar centenas mais. E vamos passar o resto de nossas vidas sabendo que poderíamos ter parado ele. O agente B: porque alguns de nós têm que estar dispostos a fazer o que outros não farão. O agente C: porque esta é a missão para a qual treinamos nossas vidas inteiras. O agente D: porque eu cresci em Beirute, vi o que eles fazem, alguém tem que parar. O agente E: porque já vivi 42 anos. Muitos dos que ele matou não viveram 20. O comandante assentiu lentamente. Então vamos trabalhar. O treinamento aconteceu em uma instalação classificada no deserto de Negev. O Mossad havia construído uma réplica das ruas dos subúrbios do sul de Beirute, usando fotografias de satélite e inteligência humana. As réplicas eram assustadoramente precisas. Edifícios de concreto, com fachadas marcadas por buracos de bala. Ruas estreitas de apenas 4 a 5 metros de largura. Varandas onde roupas penduravam em varais. Mesquitas com minaretes. Até o grafite nas paredes havia sido reproduzido. Durante 72 horas, os 5 agentes viveram naquele ambiente simulado. Praticavam caminhar como libaneses enlutados, com postura ligeiramente curvada, ritmo solene. Praticavam orações islâmicas que seriam recitadas durante procissões, memorizando não apenas palavras, mas entonação, timing, gestos físicos. Praticavam identificação de alvo. O Mossad tinha apenas 3 fotografias confirmadas de Mugniá, todas de baixa qualidade. Estudavam essas fotos por horas, memorizando estrutura facial, linha do maxilar, formato das orelhas, jeito de caminhar. Mas todos sabiam que reconhecer Mugniá em uma procissão em movimento, cercado por centenas de pessoas, seria quase impossível. Teriam segundos para decidir. E se errassem, toda a operação terminaria em fracasso catastrófico. As armas selecionadas eram pistolas Beretta 92 modificadas com silenciadores customizados. Carregavam munição hollow point, projetada para expandir ao impacto, maximizando dano interno. Cada agente carregaria 2 magazines de 15 balas, 30 balas total. Suficiente para neutralizar o alvo e engajar seguranças se necessário, mas não suficiente para um tiroteio prolongado. Praticavam sequências de tiro, sacar em menos de 2 segundos, disparar 2 balas no centro de massa, uma na cabeça se o alvo ainda estivesse de pé. Então, guardar a arma e começar a se mover. O timing era crítico. Silenciadores reduziam ruído, mas não eliminavam completamente. A vantagem seria de apenas alguns segundos. O agente E havia planejado 5 rotas de escape diferentes. Se o ataque acontecesse na primeira interseção, correriam para oeste através de becos, alcançariam veículos pré-posicionados, dirigiriam para a costa, roubariam um barco de pesca e tentariam chegar a Chipre. Se acontecesse na segunda interseção, se dividiriam em 2 grupos, um indo para norte, em direção ao território cristão de Beirute, outro para sul. Se acontecesse na terceira interseção, tentariam desaparecer em edifícios residenciais, escondendo-se em apartamentos abandonados por horas. Se acontecesse na quarta interseção, teriam que atravessar território completamente controlado pelo Hezbollah, contando com disfarces e documentos falsos. Se tudo mais falhasse, tentariam alcançar a embaixada francesa. Todos sabiam que nenhuma das rotas era boa. Todas dependiam de fatores fora de controle. Na noite antes da infiltração, o comandante da Caisareia reuniu os 5 homens pela última vez. Amanhã vocês cruzarão a fronteira. Não posso prometer que voltarão. Não posso prometer que terão sucesso. Tudo o que posso prometer é que se vocês forem capturados, faremos tudo possível para recuperá-los. Mas vocês sabem as realidades. Ele fez uma pausa. Existe uma cápsula de cianeto disponível para cada um de vocês. Não é obrigatória. É uma escolha pessoal. 2 dos 5 agentes aceitaram as cápsulas. 3 recusaram.
Última pergunta. Alguém quer enviar mensagem final para a família? Algo que será entregue se vocês não voltarem? 3 deles escreveram cartas breves. 2 disseram que suas ações eram a mensagem. Às 4 da madrugada de 16 de fevereiro de 1994, 5 homens deixaram a instalação de treinamento. A infiltração começou às 6h30 da manhã, através da zona de segurança no sul do Líbano. 2 veículos, um Peugeot 504 branco e um Mercedes 200 preto. Ambos modelos extremamente comuns em Beirute. Ambos com placas libanesas autênticas. Os 5 agentes vestiram roupas compradas em mercados de Beirute meses antes, lavadas dezenas de vezes. Carregavam identidades falsas construídas ao longo de anos, carteiras de motorista libanesas, cartões de identificação nacional, recibos de lojas, fotografias de famílias que não existiam. O primeiro checkpoint era controlado pela milícia do sul do Líbano. Passaram sem problemas. O segundo checkpoint, 15 quilômetros ao norte, era diferente, controlado pelo exército libanês regular. O agente A dirigia o Peugeot. Aproximou-se devagar, mãos visíveis no volante. 2 soldados libaneses aproximaram. Documentos. O agente A entregou carteira de motorista e registro do veículo. De onde vem? Do sul. Temos funeral em Beirute. Funeral de quem? Um primo. Morreu lutando perto da fronteira. O soldado estudou o rosto do agente A por alguns segundos. Então entregou os documentos de volta e acenou para passar. 3 checkpoints depois, às 9h15, entraram nos subúrbios do sul de Beirute. A mudança era imediata e visceral. Bandeiras do Hezbollah em postes, cartazes de mártires em paredes, combatentes em uniformes paramilitares em esquinas. A atmosfera de um território controlado não por governo, mas por organização paramilitar. Estacionaram os veículos em locais diferentes a 400 metros um do outro. Passaram as próximas 3 horas caminhando pela área, memorizando topografia, identificando pontos de referência, observando padrões de segurança. Checkpoints do Hezbollah eram menos formais que checkpoints militares, mas mais perigosos. Combatentes confiavam em instinto, em reconhecimento de rostos, em capacidade de detectar comportamento anormal. Às 1 da tarde, o funeral começou. A mesquita principal estava lotada, centenas de pessoas transbordando do edifício para o pátio externo. O caixão foi trazido em um veículo Toyota, coberto com bandeira do Hezbollah. 6 homens o carregaram para dentro da mesquita. Os 5 agentes posicionaram-se em diferentes pontos ao redor da mesquita, nunca muito próximos uns dos outros, sempre mantendo a aparência de serem indivíduos separados. Observavam, escutavam, procuravam por Mugnia. Ele não estava lá. Às 2 da tarde, o serviço fúnebre terminou. O caixão foi carregado para fora. A procissão começou a se formar, centenas de pessoas caindo em formação atrás do caixão, começando a lenta caminhada de 1,2 quilômetros até o cemitério. Os agentes se juntaram à procissão em pontos diferentes. O agente A e B entraram no segundo quarteirão. O agente C posicionou-se mais à frente. O agente D ficou na retaguarda. O agente E permaneceu perto dos veículos. A procissão movia-se com ritmo solene ditado por cânticos de orações. Homens carregavam fotografias do comandante morto. Outros carregavam bandeiras. Crianças caminhavam ao lado de pais. 15 minutos depois do início, o agente C transmitiu via rádio escondido. Possível contato. 3 homens se juntando pelo lado leste. Um corresponde ao perfil. O agente A olhou discretamente. Viu 3 homens em roupas civis escuras entrando na procissão 25 metros à frente. Um tinha a altura certa, constituição física certa, idade aparente certa, mas estava usando óculos escuros e barba mais longa do que fotografias mostravam. Era Mugnia, ou outro comandante do Hezbollah que parecia similar. O protocolo era claro, mas cruel. Não tinham luxo de esperar por confirmação 100% certa. Se esperassem muito, o alvo poderia desaparecer. Se hesitassem, perderiam a oportunidade. Mas se atirassem no homem errado, matariam inocente e alertariam todo o Hezbollah.
O agente A observou por mais 30 segundos. Notou que os dois homens ao lado do possível alvo pareciam estar em posição protetora. Notou que o homem escaneava constantemente ao redor, não olhando para o caixão, mas para telhados, janelas, carros. Tomou decisão. Transmitiu. Alvo confirmado. Preparar para engajar na interseção 3. A interseção 3 era onde a rua estreitava para 4 metros de largura, onde a multidão seria forçada a comprimir, onde teriam proximidade máxima. A procissão aproximou-se. 100 metros, 50 metros, 20 metros. O agente A e o agente B estavam agora a 12 metros do alvo, mãos próximas de onde pistolas estavam escondidas, corações batendo, mas respiração controlada. 10 metros, 8 metros. Nesse momento, alguém na multidão tropeçou, caiu, derrubou 2 pessoas, criou espaço momentâneo, e através desse espaço, o agente A viu detalhe que fez estômago contrair. Relógio no pulso direito. Mugniá era canhoto. Usava relógio no esquerdo. Sempre. Era um dos poucos detalhes confirmados. Este homem usava no direito. 2 segundos para decidir. O agente A transmitiu. Abortar. Repito. Abortar. O agente B ouviu. Mão no cabo da pistola. Todos os instintos gritando para completar a ação. Mas parou. 40 segundos depois, o agente C transmitiu. Novo contato, lado oeste. Confirmação 85%. Outro homem havia se juntado à procissão de um beco lateral. Este tinha estrutura facial que correspondia, maneira de andar correspondia. Relógio no pulso esquerdo. Mas estava no meio da multidão, cercado por pelo menos 20 pessoas. Disparar ali significava risco de matar civis. Esperaram. Procissão continuou. Virou na 4ª interseção. E, de repente, um grito. Yahud! Yahud! Judeu! Alguém estava gritando que havia um judeu na procissão. Tudo explodiu. Ninguém sabe exatamente quem gritou primeiro. Talvez um combatente do Hezbollah que notou algo suspeito. Talvez um civil que reconheceu um rosto. Talvez alguém que simplesmente teve um pressentimento. Não importava. A multidão reagiu instantaneamente. Homens viraram procurando a fonte da ameaça. Outros sacaram armas. Mulheres agarraram crianças e correram. A procissão organizada transformou-se em caos em segundos. O agente D estava mais próximo de onde o grito havia originado. Ele viu 3 combatentes do Hezbollah correndo em sua direção, rifles levantados. Tomou decisão em fração de segundo. Correr revelaria culpa. Ficar parado daria chance de blefar. Ficou parado. O que está acontecendo? Ele perguntou em árabe-libanês perfeito, voz mostrando confusão apropriada. Um dos combatentes agarrou seu braço. Documentos. Agora. O agente D entregou carteira de identificação falsa. O combatente examinou, olhando entre a foto e o rosto dele. Por 3 segundos que pareceram 3 horas, estudou. Então gritou. Este aqui está limpo. Procurem outros. Soltou o agente D e correu para verificar outra pessoa. O agente D não correu. Caminhou calmamente na direção oposta. Virou em um beco. Depois outro. 5 minutos depois, estava a 3 quarteirões de distância, respirando pesado, suando, mas livre. O agente A e o agente B não tiveram tanta sorte. Quando o caos começou, estavam a apenas 8 metros do possível alvo. Decisão instantânea. Tentar completar a missão, ou abortar, e salvar-se. O agente B tomou a decisão. Sacou a pistola. Mirou. Disparou 3 vezes em rápida sucessão. 2 projéteis acertaram o alvo no peito. Um errou. O homem caiu. Mas no segundo que o agente B disparou, 5 combatentes do Hezbollah viraram na direção dele. Viram a arma. Começaram a gritar. Começaram a atirar. O agente A agarrou o agente B. Corre! Correram. Balas ricocheteando em paredes. Pessoas gritando. Mais combatentes se juntando à perseguição. Viraram em um beco estreito, depois outro. Os gritos ficaram mais distantes. Por momento, pareciam ter perdido os perseguidores. Então viram 3 homens bloqueando a saída do beco à frente, armados, esperando. Armadilha. Volta! O agente A gritou. Voltaram correndo. Mas mais combatentes tinham entrado no beco atrás deles, cercados. O agente B
Levantou sua pistola. Tinha 11 balas restantes, contra pelo menos 8 homens com rifles automáticos. Não, o agente A disse. Acabou. Abaixaram armas. Levantaram mãos. Os combatentes do Hezbollah aproximaram-se cautelosamente, armas apontadas. Gritaram ordens em árabe. No chão! Mãos na cabeça! Agora! Obedeceram. Foram revistados violentamente. Armas retiradas, mãos amarradas com cordas, capuzes colocados sobre cabeças. Então começaram a ser espancados. Chutes, socos, coronhadas de rifles. Não perguntas, apenas violência pura. Eventualmente pararam. Não por misericórdia, mas porque queriam os prisioneiros vivos para interrogatório. Foram arrastados para um veículo, jogados no porta-malas. O veículo começou a se mover. No escuro sufocante, mãos amarradas, rosto sangrando, corpo machucado, o agente A pensou na cápsula de cianeto que havia recusado. Agora desejava tê-la aceitado. O que aconteceu nos próximos 3 dias nunca foi totalmente revelado. O Hezbollah nunca divulgou detalhes. Israel nunca reconheceu oficialmente que agentes foram capturados. O que se sabe? O agente A e o agente B foram levados para um complexo do Hezbollah. Um edifício sem marcações externas, mas com um porão que havia sido convertido em centro de interrogatório. Foram mantidos em quartos separados, acorrentados a radiadores, capuzes removidos apenas durante interrogatórios. As primeiras 24 horas foram físicas, espancamentos calculados, locais que causavam máxima dor sem dano permanente que os mataria. Perguntavam nomes verdadeiros. Queriam saber quem eram, quantos mais estavam em Beirute, quem os havia enviado. O agente A deu nome falso. Disse que eram apenas 2. Disse que tinham vindo para vingança pessoal. Não acreditaram. Aumentaram intensidade, privação de sono. Ficavam acorrentados em posições que tornavam impossível dormir. Quando começavam a cochilar, eram acordados com água fria. No segundo dia, mudaram de tática. Trouxeram o agente B para a sala onde o agente A estava. Forçaram o agente A assistir enquanto espancavam o agente B. Disseram que podiam parar se ele cooperasse. O agente A quebrou. Não completamente, mas parcialmente. Admitiu que eram agentes israelenses, mas não deu nomes verdadeiros. Não revelou outros operativos. Então fizeram algo inesperado. Pararam de torturar. Não por misericórdia, mas porque tinham decidido usar os prisioneiros para propaganda. No terceiro dia, gravaram um vídeo. Forçaram o agente A e o agente B a sentar diante de uma câmera e ler declarações preparadas, confessando serem agentes do Mossad. O vídeo mostrava 2 homens com rostos inchados, olhos vazios, vozes monótonas. Não mostravam tortura explícita, mas qualquer pessoa que assistisse saberia o que havia acontecido. Enquanto isso, 12 quilômetros a oeste, em um apartamento abandonado no bairro cristão de Beirute, os outros 3 agentes estavam escondidos. O agente C tinha conseguido escapar correndo para território que o Hezbollah controlava menos. Alcançou um dos pontos de exfiltração de emergência, um apartamento alugado meses antes, mantido vazio mas disponível. O agente D chegou 4 horas depois, tendo caminhado 8 quilômetros através de Beirute, evitando checkpoints. O agente E nunca saiu dos veículos. Quando ouviu via rádio que tudo havia dado errado, imediatamente dirigiu para o ponto de encontro e esperou. Durante 72 horas, ficaram escondidos, sem comunicação com Tel Aviv, sem maneira de saber se o agente A e B estavam vivos. Sem certeza se rotas de fuga ainda estavam viáveis. Comiam rações que tinham trazido, bebiam água de torneiras enferrujadas, revezavam-se dormindo, sempre com um acordado vigiando a rua através de frestas nas cortinas. No segundo dia, viram patrulhas do Hezbollah passando pela rua. Carros com homens armados, movendo-se lentamente, olhando para as janelas, procurando. Ficaram completamente imóveis. Respiração superficial. Armas prontas. Se a porta fosse arrombada, lutariam até o fim. Mas a patrulha passou. No terceiro dia, o agente E conseguiu estabelecer comunicação de rádio de curto alcance com um ativo do Mossad em Beirute. A mensagem foi breve. 2 capturados. 3 escondidos.
Precisam extração. A resposta veio 12 horas depois. Aguardem 48 horas. Extração sendo organizada, 48 horas. 2 dias completos em um apartamento comprometido, em uma cidade onde o Hezbollah estava ativamente caçando-os. Mas não tinham escolha. Na madrugada do 5º dia, às 3 da manhã, um veículo parou na rua abaixo. 2 homens saíram. Um deles olhou para a janela do apartamento e fez um sinal discreto. Os 3 agentes desceram. Entraram no veículo. Não houve conversa. O motorista dirigiu para oeste, através de territórios controlados por diferentes facções, cada checkpoint uma oportunidade de serem parados e identificados. Mas os documentos que carregavam eram impecáveis. As histórias que contavam eram consistentes. 6 horas depois, cruzaram para a zona de segurança controlada por Israel no sul do Líbano. Apenas quando estavam de volta em solo israelense, o agente C permitiu-se fazer a pergunta: conseguimos? Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. As primeiras informações chegaram 24 horas depois. O Hezbollah tinha emitido um comunicado anunciando que um comandante mártir havia sido assassinado durante o funeral por agentes da entidade sionista. Eles não identificaram o homem por nome. Não mostraram fotografias. O silêncio sugeria que algo estava errado. 2 dias depois, fontes de inteligência em Beirute confirmaram. O homem morto não era Imad Mugniya. Era Mustafa Dirani, um dos guarda-costas de Mugniya e um oficial sênior do Hezbollah. Importante, certamente. Um alvo legítimo. Mas não um homem que tinham vindo para matar. A confirmação veio quando o Hezbollah realizou o funeral de Dirani. Fotografias mostraram milhares de enlutados. E caminhando entre eles, usando óculos escuros e cercado por segurança pesada, estava Imad Mugniya, vivo, ileso, e agora mais alerta do que nunca. A revisão pós-operação no quartel-general do Mossad foi brutal. Especialistas analisaram cada decisão, cada segundo da operação. Estudaram as fotografias disponíveis de Dirani e Mugniya lado a lado. Eram surpreendentemente similares. A análise concluiu que o erro de identificação tinha acontecido porque Dirani estava intencionalmente se comportando como Mugniya. Ele estava servindo como isca, caminhando onde Mugniya deveria estar, vestindo roupas similares, movendo-se com linguagem corporal que sugeria que ele era o alvo principal. Enquanto isso, Mugniya havia entrado na procissão de um ângulo completamente diferente, usando disfarce mais elaborado, cercado por segurança que não parecia segurança. Era uma tática brilhante e havia funcionado perfeitamente. Quanto ao agente A e ao agente B, sua situação permaneceu incerta por 3 semanas. Então, o Hezbollah liberou um vídeo. Mostrava um homem sentado em uma cadeira, rosto inchado por espancamento, lendo uma declaração preparada onde confessava ser um agente do Mossad. O vídeo não mostrava tortura física, mas todos que assistiram sabiam o que havia acontecido fora da câmera. 6 meses depois, o Hezbollah anunciou que ele havia morrido de complicações médicas enquanto em custódia. Nenhum corpo foi devolvido. Nenhuma outra informação foi fornecida. O segundo agente capturado desapareceu completamente. Nenhum vídeo. Nenhum anúncio. Simplesmente deixou de existir. Oficialmente, Israel nunca confirmou que a operação havia acontecido. Nunca reconheceu que havia perdido 2 agentes. Nunca comentou sobre o assassinato de Mustafa Dirani. Mas, dentro da comunidade de inteligência, a operação de fevereiro de 1994 tornou-se um estudo de caso. Estudo de caso de coragem operacional. 5 homens que entraram em território hostil, sabendo que poderiam não voltar. Estudo de caso de planejamento meticuloso, anos de preparação para uma operação que durou 90 segundos. E estudo de caso de como mesmo as operações mais bem planejadas podem falhar. Imad Mugniya sobreviveu mais 14 anos depois do funeral de 1994. Ele continuou planejando operações, continuou construindo redes, continuou matando. Israel tentou matá-lo pelo menos mais 4 vezes. Todas falharam. Mas em 2008, finalmente, a caçada terminou. O Mossad havia passado anos infiltrando a rede de Mugniya, recrutando informantes, rastreando padrões
descobrindo que, apesar de toda sua paranoia, havia um ponto fraco: sua família em Damascus. Na noite de 12 de fevereiro de 2008, exatamente 14 anos após a tentativa fracassada no funeral, Mugniar deixou uma recepção no Centro Cultural Iraniano em Damascus. Caminhou até seu Mitsubishi Pajero. Entrou no carro. A bomba estava escondida no pneu reserva montado na parte traseira do veículo. Não era grande, talvez 2 quilos de explosivo plástico, mas estava posicionada precisamente para direcionar a explosão para dentro do compartimento do motorista. O agente do Mossad que pressionou o botão de detonação estava a 150 metros de distância. Ele havia esperado naquele apartamento por 3 noites. Quando a explosão aconteceu, ele coletou seu equipamento, limpou o apartamento e saiu calmamente. Em 90 minutos, estava em um avião saindo de Damascus. Mugniar foi morto instantaneamente. A Síria culpou Israel. O Hezbollah jurou vingança. Israel, como sempre, não confirmou nem negou. Mas dentro do Mossad, a operação foi considerada uma das mais bem-sucedidas da história da agência. 25 anos de caçada, 25 anos de tentativas fracassadas. E, finalmente, o fantasma estava morto. Na sede do Mossad, existe uma sala onde operações significativas são comemoradas discretamente. Não há troféus, não há placas públicas, apenas arquivos em cofres selados. O arquivo da operação de fevereiro de 1994 está lá, marcado como Operação Funeral. Resultado: fracasso operacional / sucesso tático. Porque, embora não tenham matado o homem certo, provaram algo importante: que o Mossad poderia penetrar os lugares mais protegidos do mundo, poderia se posicionar a metros dos homens mais procurados da Terra, poderia executar operações que outros serviços de inteligência considerariam impossíveis. E 14 anos depois, quando tentaram novamente, tiveram sucesso. Hoje, mais de 30 anos após a operação de 1994, os detalhes exatos permanecem classificados. Os nomes dos 5 agentes nunca foram revelados. Os 2 agentes capturados nunca foram oficialmente reconhecidos como tendo morrido em serviço. Os 3 que sobreviveram continuaram suas carreiras. Um aposentou-se em 2002. 2 ainda estavam ativos em 2010. Um morreu em 2015 de causas naturais, levando seus segredos para o túmulo. Mustafa Dirani, o homem que foi morto no lugar de Mugniar, é lembrado pelo Hezbollah como um mártir. Seu nome está inscrito em monumentos. Crianças são nomeadas em sua homenagem. Ele não sabia, naquele dia em fevereiro de 1994, que estava servindo como isca. Provavelmente não sabia que sua morte salvaria a vida de Mugniar. Mas sua morte não foi em vão na perspectiva do Hezbollah. Ela provou que o Mossad poderia ser enganado. E para o Mossad, a operação de 1994 ensinou lições que moldaram como eles conduzem assassinatos até hoje. Confirmação de identidade tornou-se mais rigorosa. Dependência de inteligência humana foi reduzida em favor de rastreamento tecnológico. E, acima de tudo, eles aprenderam que paciência muitas vezes supera a audácia. Porque, às vezes, matar o alvo errado é pior do que não matar ninguém. A caçada a Imad Mugniar durou 25 anos. Custou a vida de pelo menos 2 agentes israelenses, provavelmente mais. Envolveu dezenas de operações fracassadas, centenas de agentes, milhões de dólares. Mas no final, eles o alcançaram. E essa, talvez, seja a mensagem real que o Mossad queria enviar. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas tentativas falhem, eventualmente eles chegam lá. Porque na caçada a terroristas, o caçador só precisa ter sucesso uma vez. O alvo precisa ter sucesso todas as vezes. E ninguém tem sucesso para sempre.